Olá, meus amigos e minhas amigas, vim cumprir aqui com o combinado e vim trazer o gabarito daquela questão que eu publiquei sobre responsabilidade do Estado, onde um homicida foragido do Presídio Federal acabou 2 anos após a sua fuga assassinando um pai de família e a viúva dele agora pleiteia junto ao Poder Judiciário as devidas indenizações e compensações financeiras. Trata-se de um enunciado que naturalmente intimida. E por quê? Porque foi uma pergunta cobrada naquele que eu julgo ser um dos concursos mais difíceis do Brasil, que é para juiz federal. Mas você vai ver que o enunciado, apesar de ser de um concurso público para juiz federal, não requer grandes habilidades, requer atenção do candidato e que ele esteja antenado com algumas teorias e também algumas jurisprudências dos tribunais superiores. Num primeiro momento, eu quero trazer para vocês a noção geral. E qual que é essa noção geral? Todo mundo, quer pessoa física, quer jurídica, quer o Estado, gera um risco no seu dia a dia. No dia a dia, conforme nós vamos fazendo as coisas corriqueiras da vida, a gente é um potencial causador de danos. Imagine você, no caso aqui, pego o meu veículo, vou no mercado comprar alguma coisa e no meio do caminho acabo colidindo com o veículo de um terceiro, um particular, que não teve culpa dessa colisão. A culpa foi minha. Crime não é propriamente no primeiro momento. Se ninguém morrer, não vai ser crime. Se não for intencional também, não. Mas o ordenamento jurídico precisa apresentar regramentos que me faça ressarcir o dano suportado por aquele que não teve culpa. E é assim também com o Estado. O Estado possui regramento próprio, que leva a ele responsabilidade pelos danos decorrentes da sua atividade. E se nós, pessoa física, pessoa jurídica, naturalmente somos potenciais causadores de danos, imagine o Estado, que presta 1001 tipos de serviços diferentes e se faz presente nos 4 cantos do Brasil desse tamanho que vocês sabem que é. Tá certo? O Estado, então, ele ocasiona danos todos os dias e por isso precisa de um regramento próprio, de uma teoria própria. E essa teoria está lá no artigo 37 da Constituição, que eu não vou trazer na literalidade, porque senão vai fugir do nosso propósito aqui desse vídeo, vai ficar muito longo. Mas eu trouxe aqui uma espécie de esqueminha para vocês aqui, que resume bem o que é isso. A responsabilização do Estado, para que ocorra, antes de tudo, precisa ter 3 requisitos. A primeira deles é a conduta. E a conduta pode ser tanto comissiva como omissiva. Conduta comissiva é ativa, é aquele dano que o Estado pratica diretamente por meio de uma atividade positiva sua. Já a omissiva, nem todo mundo enxerga que isso é possível. E por quê? Porque aparentemente aquele que está inerte não tem condições de gerar dano a outro. E o Estado inerte não vai poder gerar danos a outro. E acontece que muitas vezes a omissão ocasiona um dano. Eu vou dar o exemplo mais clássico que nós encontramos na doutrina, que é o caso aqui da omissão de socorro dentro do Sistema Único de Saúde. Imagine que chega no hospital um ferido, uma pessoa machucada. E esses ferimentos não foram ocasionados pelo poder público, pelo Estado. Mas ali, dentro do hospital, o socorro não foi prestado, ou foi prestado de maneira deficiente. E essa situação dele foi agravada. Veja que o Estado, por meio de uma omissão, gerou um dano que foi agravado, sim. Perfeito. Esse é o primeiro requisito, uma conduta tanto comissiva como omissiva. O segundo requisito, ele é óbvio, que é o próprio dano. Não há de se falar em responsabilização do Estado onde não ocorreu o dano. É preciso que exista um dano, e aí agora nós vamos falar do terceiro requisito. Esse dano decorra diretamente da conduta do Estado. Isso nós chamamos de nexo causal. É preciso que o dano suportado pelo terceiro decorra diretamente da conduta do Estado. Para ilustrar, eu vou trazer o seguinte exemplo. Imagine um servidor público, um motorista, servidor público motorista. Ele está conduzindo um veículo do poder público e colide com um veículo de um terceiro esse que não teve culpa de nada. Numa regra geral, o Estado vai ser o quê? Responsabilizado. Houve uma conduta que foi a condução do condutor do veículo e houve um dano suportado por um terceiro. Perfeito. Dessa conduta decorreu dano. Houve um nexo causal. Mas imagine você que dentro desse exemplo, numa ação judicial, a perícia constate que o que houve foi uma falha de fabricação no veículo. E daí então, esse dano não decorre diretamente da condução do servidor público, mas sim de um defeito no veículo, e esse defeito decorre de um problema de fabricação. Não há um nexo causal entre a conduta do servidor, que é a direção do veículo, claro, e o dano suportado pelo terceiro. Aí falta um dos 3 requisitos
não haverá responsabilização do Estado. Perfeito. Entendemos que os 3 requisitos iniciais para que ocorra a responsabilização do Estado é a conduta, o dano e o nexo causal. Um outro ponto que precisa ter atenção é que, como eu disse, a conduta ela pode ser tanto comissiva quanto omissiva. Uma conduta comissiva, ou seja, o dano decorre diretamente de uma atividade praticada pelo Estado. Imagine você um policial que de maneira inadequada aborda uma pessoa e dispara uma arma de fogo, essa pessoa vem a morrer. É um dano decorrente de uma atividade do Estado, uma atividade comissiva. Aí, nesse caso, quando nós falamos de dano decorrente de uma conduta comissiva, quer conduta comissiva seja essa do policial foi só um exemplo, nesses casos a responsabilidade vai se dar de maneira objetiva. O que isso quer dizer? O terceiro que está suportando o dano não precisa comprovar que o agente público agiu com dolo ou com culpa. Ele só precisa provar os 3 requisitos: que houve uma conduta comissiva, que houve um dano e que houve um nexo causal. Não se discute culpa ou dolo do agente, mas quando a responsabilidade do Estado se dá em razão de uma conduta omissiva, além dos 3 requisitos, que é a conduta propriamente dita, o dano e o nexo causal, o terceiro prejudicado precisa sim comprovar que no mínimo o servidor público agiu com culpa, ou então com dolo. Esse é o desenho geral da responsabilidade do Estado. Esse é o desenho que resolve 90% dos casos. Ou seja, para que ocorra a responsabilidade do Estado, é preciso que ocorra uma conduta, um dano e um nexo causal. A responsabilidade vai se dar de maneira objetiva nas condutas comissivas e subjetiva nas condutas omissivas. Acontece que 10% dos casos não se resolve com esse regramento do jeito que ele está no artigo 37 da Constituição. Isso porque não pôde o legislador prever todas as circunstâncias que pudessem vir a acontecer e então regulamentar todas elas. Mas esses 10% de situações que são um pouco diferentes, foge do habitual, também não pode ficar desprestigiada pelo ordenamento jurídico. E daí vem o Poder Judiciário e, por meio de outros princípios existentes no nosso ordenamento jurídico, resolve a questão e cria jurisprudência. E foi uma delas que foi cobrada nessa prova. E qual que é? O STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, diz o seguinte, que a responsabilidade objetiva do Estado quando ele falhou no dever de guarda. E daí, da fuga de um presidiário do presídio, ocorreu o dano suportado por um terceiro. Acontece o seguinte, o STJ diz que esse dano deve decorrer diretamente da fuga ou logo após a fuga. O enunciado ele foi muito claro em dizer que aquele homicida foragido ficou 2 anos quieto no canto dele e só cometeu aquele homicídio 2 anos depois da sua fuga. Ou seja, o dano suportado pela viúva não decorre diretamente da fuga do preso e nem foi logo após ela. Houve um período de 2 anos aí e o STJ entende que nessas situações onde há um lapso temporal muito grande entre a fuga e o dano suportado por terceiro, há um rompimento do nexo causal. O dano suportado pelo terceiro não decorre diretamente da fuga do presidiário, ou seja, não decorre diretamente da falha do Estado no dever de guarda. Nesse caso, então, da nossa questão, a alternativa correta, a alternativa A, que diz que a ação deverá ser julgada improcedente. E por que eu trouxe essa questão aqui para vocês? Não é só porque é uma questão para juiz federal, mas porque essa questão ela foi maliciosa no seguinte, ela trouxe a alternativa certa logo do começo, que é a A, de uma maneira muito sucinta, e nas outras alternativas trouxe diversas teorias. Naturalmente, o candidato que não está tão bem preparado, ele se sente seduzido pelas outras alternativas por uma questão de vaidade, por desconhecimento, ou então por achar que a banca tende a querer ser rebuscada demais, a querer trazer pegadinhas, e ele fica brigando para saber qual alternativa que acerta, se é a B, C, D ou E, porque a A não pode ser, a A é muito objetiva. E ele começa a querer trabalhar com caviar, com champanhe das outras alternativas, e esquece do arroz e feijão com a da A. Ele nem acredita que aquele arroz e feijão possa ser a certa. E isso eu trouxe para vocês verem que tanto em concurso público quanto em exame da OAB, às vezes o que salva não é o caviar com champanhe, é o arroz com feijão. Prometo trazer outras questões aqui na medida do possível. Até a próxima!